Logo você, logo eu, logo nós, tão falíveis, pecadores, e a graça se manifestou salvadora, diz as Escrituras, a todos os homens. A Bíblia, na verdade, é o livro da graça. A Bíblia registra toda a manifestação da graça de Deus. E o tema graça é um tema teológico, em que muitos estudiosos param para refletir sobre o impacto da graça na vida das pessoas. Nós encontramos a definição mais clássica para graça é favor imerecido. Você era um miserável, você era totalmente dependente de Deus e Deus se move em sua direção. Agora, nós podemos olhar para a graça como meio de salvação, a graça que santifica, a graça que é manifestada em Cristo, tudo tema teológico, a graça comum, a graça eficaz, a graça como santificação, a graça na vida prática. E nesta série nós vamos trabalhar, estamos iniciando hoje, os olhos da graça. E nós queremos pensar num aspecto da graça. Como é que Deus olha para as pessoas e o seu relacionamento? Isso a gente vai ver na pessoa de Jesus, na forma como Ele olhava para as pessoas e como Ele lidava com as pessoas. Como é olhar para as pessoas com os olhos da graça? Na verdade, essas lentes aqui me corrigem a miopia, o estigmatismo. E quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você tem que adquirir uma lente nova. Na verdade, os seus próprios olhos naturais são transformados pela graça de Deus, e você deveria olhar para as pessoas com as quais você tem os seus contatos no dia a dia com os olhos da graça. E é isso que a gente quer ver. Aprendemos isso através dos ensinos de Jesus, como Ele se relacionava com as pessoas, como Ele lidou com o pecador, como Ele lidou com os fariseus e escribas, como Jesus lidou com os seus discípulos, com os irmãos de fé. Aprendemos a olhar como Deus olha, como Cristo lidou com as pessoas. E nós vamos então, a partir de hoje, trabalhar essa temática com vocês. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7. Nós faremos a leitura de 5 versículos, de 1 a 5. O texto bíblico diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando você tem a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então você vai ver claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela faça sentido ao nosso coração, aquieta a nossa alma. Estamos num ambiente com adultos e crianças, e que as próprias crianças também possam estar antenadas àquilo que o Senhor tem para falar. Traga todo o pensamento cativo ao senhorio de Jesus, ao conhecimento e à obediência de Cristo. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Esse é o cenário do sermão de Jesus. Ele estava no norte de Israel, no Mar da Galileia, e ali ao fundo você vê o Mar da Galileia, e é um lugar muito bonito. E Jesus proclamou o seu Sermão do Monte aqui neste lugar. O Sermão do Monte foi registrado em Mateus 5, 6 e 7. E trabalha de forma muito prática a vida das pessoas. Interessante que ele utiliza nesse texto 3 vezes, nos 5 versículos, a palavra irmãos, adelphos. E a ideia de irmãos aqui significa pessoas que vivem nascidas do mesmo pai, ou pessoas que são compatriotas, ou um fiel companheiro, ou na fé um irmão em Cristo. Por isso nós vamos tratar, o tema de hoje é os olhos da graça no jeito de lidar com o irmão. Ele não está falando de gente estranha, ele não está falando dos fariseus, ele não está falando dos adúlteros, dos pecadores. Ele está falando de como você tem que lidar com o irmão. E a orientação de Jesus é muito específica, e eu quero então fazer 4 destaques sobre o impacto dos olhos da graça no jeito de lidar com o irmão. Primeiro destaque: os olhos da graça no jeito de lidar com o irmão é pauta do ensino de Jesus. É importante que quando você vai fazer um curso, tem um conteúdo programático, e não tinha como, na caminhada da fé, aprender da graça, se Jesus não tivesse tratado de como você tem que lidar com as pessoas.
É muito importante no cristianismo a nossa verticalização, que é a nossa relação com Ele, com o Pai, com Cristo, com o Espírito Santo. Mas se a sua fé ela for transcendente e olhar só para cima e não se conectar com as pessoas no sentido horizontal, ela não é bíblica. Então Jesus ele quer que você se conecte bem com o Pai, se conecte bem com Ele, se conecte bem com o Espírito Santo, nesse sentido vertical, mas você tem que horizontalizar isso. Você tem que traduzir esta fé em atitudes práticas nas relações com as pessoas, e é disso que Jesus está dizendo. Então faz parte da pauta de Jesus, falar sobre os olhos da graça, entrar nesta relação humana. Agora veja bem que o Sermão da Montanha é um sermão muito prático também, e ele começa com as bem-aventuranças. Alguém já disse que se você tirar toda a Bíblia e pegar apenas as bem-aventuranças e viver de forma como ela está escrita e diz, você já teria um mundo totalmente diferente. Pela ética do reino de Deus, o padrão do reino de Deus é muito distante do padrão do reino humano. Então Jesus traduz nesses 3 capítulos da ética do reino de Deus. Ética no comportamento, ética nas relações interpessoais. E ele fala dos valores que o reino tem, que são bem distintos dos valores que o mundo tem. Ele trabalha, por exemplo, os discípulos como sal da terra, como luz do mundo. Ele diz, ninguém coloca uma lâmpada debaixo da mesa, porque ele tem que ser colocado em um lugar onde ela possa iluminar todo o ambiente. Assim sois vós, vós sois luz do mundo. Então você, crente em Jesus, não tem que ficar escondido, mas a sua luz tem que resplandecer. E você é sal da terra, e se o sal não salgar, ele não serve para nada, a não ser jogado e ser pisado pelos homens, é isso que o Evangelho diz. Então, o mundo não está mais podre por causa do sal da terra. Você sabe que uma das propriedades do sal é evitar a putrefação, e é isso que os nossos pais utilizavam quando não tinha geladeira, eles jogavam sal na carne, para que aquela carne não se tornasse podre. E o mundo não está mais podre porque o sal, que são os discípulos do Senhor Jesus Cristo, estão pulverizados no mundo. O mundo não está pior por causa dos discípulos de Jesus, que são o sal da terra e que evita a deterioração, a putrefação do mundo. E Jesus declara no Sermão da Montanha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele reinterpreta porque a ideia daquelas pessoas que eram religiosas é assim: tem um mandamento lá em Êxodo 20, não matarás. Matar é pegar uma arma e atirar a uma pessoa, uma flecha, uma espada. E Jesus reinterpreta, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, reinterpreto a lei. Eu vos digo, se alguém no seu coração já intentar mal contra o seu irmão, já infringiu este mandamento. Então aquela visão muito superficial da fé, Jesus ele aprofunda e diz assim: o problema é maior do que vocês imaginam. Vocês não são tão bons assim quanto parece. E Jesus desmascara isso. Ele reinterpreta o homicídio, ele reinterpreta o adultério, ele reinterpreta os juramentos, ele reinterpreta a vingança, ele reinterpreta o amor ao próximo. E ele entra: se você de fato ama o próximo, você tem que praticar a justiça. Então ele fala como se deve dar esmolas, como você deve orar, como que você tem que se dirigir ao Pai, Pai Nosso, como você deve jejuar. Quando você jejuar, não faça para que todo mundo perceba, faça com discrição. Como você deve ajuntar os tesouros no céu, qual a distinção entre luz e trevas, os dois senhores, ansiosos da solicitude da vida, dizendo por que vocês estão inquietos quanto ao que há vez de comer, beber e vestir. Olha para os pássaros, olha para os lírios. E Deus sustenta os pássaros, e Deus cuida dos lírios que não valem nada, vocês valem mais do que isso. E ele diz então: busquem o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas, todas estas coisas, o que comer, beber, vestir, Deus vai acrescentar. Esse é o Sermão da Montanha, e ele chega nesse texto de julgamento. Todo é um pano de fundo para Jesus chegar nesse texto de julgamento. Então, os olhos da graça, no jeito que lida com os irmãos, faz parte da pauta de Jesus. Nós não podemos, como igreja, nos olvidar, nos esquivar desse assunto e não tratar as pessoas, porque há uma naturalidade das pessoas em se esquivar, ou na verdade cair no ambiente do julgamento, na esfera de olhar as pessoas e já tirar as suas conclusões. E Jesus ele vai combater esse tipo de atitude. A prática da fé cristã
Se você não cuidar, você corre um risco de se tornar um bom teórico. Você conhece da Bíblia, você conhece Salmos, você é um frequentador assíduo da igreja, você é um líder de alguma coisa na igreja, mas às vezes você fica muito na superfície, na fé conceitual, na fé teórica, que não se traduz, que não se consolida nas relações com as pessoas. Então, um grande teste para a fé cristã é no jeito que você lida com as pessoas. Você não pode dizer assim, eu sou um bom cristão, mas você é indigesto na relação interpessoal. Você não pode dizer que é um bom crente, mas você é insuportável pelas outras pessoas. Um bom cristão tem que ser traduzido nesse olhar da graça, que vai mudar a sua forma de agir e de ser. E o ministério de Jesus, a doutrina, a teoria, os conceitos andam junto com a prática, com as relações da vivência humana. Jesus então não deixa passar em branco esse assunto. Jesus ele entra e ele aperta um pouquinho a gente. Interessante que quando a gente vem de alguns retiros, e aqui estou imaginando o que aconteceu nos bastidores de um retiro desse, e quando as pessoas tocadas pelo Espírito começam a abrir o seu coração, e aquelas gavetas das coisas mais nojentas, mais sujas que possa existir na história humana brotam. E é isso que Jesus quer fazer, mas isso tem que vir para fora. Por isso que os retiros são muito valiosos, porque ali você é impactado pela presença de Deus, e quanto mais perto da luz você está, mais você consegue enxergar as suas sujidades, e quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você conhece quem você realmente é, a sua vulnerabilidade, a sua tendência às coisas ruins, podres, e todos os tipos de pecados absurdos que você possa existir. Como a gente ouviu aqui, tinha muitas coisas, mas o Senhor Jesus lava-nos e purifica-nos de todo o pecado. Então é muito importante nós aprofundarmos, sair dessa superfície teórica, mas mergulhar na realidade dos olhos da graça. Em segundo lugar, se os olhos da graça no jeito de lidar com o irmão é pauta do ensino de Jesus, ele também é medida de prevenção contra o julgamento. Se você colocar os olhos da graça, você vai ser vacinado contra essa tendência natural que você tem de julgar as pessoas. E aqui existem três destaques, três grupos de palavras no texto bíblico. Primeiro, versículo 1, não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo 2, pois com critério que julgardes. Então essas três palavras, julgueis, julgados e julgardes, elas estão se referindo àquela ideia de você formar conceito, de você emitir parecer, de você dar opinião sobre alguém, sobre alguma coisa, o seu ponto de vista, a sua interpretação. E aqui Jesus está dizendo, não faça isso. Muito cuidado com os seus julgamentos. Mas outro grupo de palavra é o critério. Ele diz aí no versículo 2, pois com o critério com que julgardes. Os critérios são dispositivos que nós utilizamos para fazer um julgamento. O critério é a capacidade que você e eu recebeu de distinguir o verdadeiro do falso, o bom do ruim. É um parâmetro que você utiliza, o critério que você utiliza para fazer comparações, escolhas e julgamentos. E os nossos critérios são assimilados pela forma como nós fomos criados, pela nossa formação e pelas nossas experiências. E às vezes nós somos pessoas que carregam no bolso muitos critérios. E quando as pessoas se aproximam de nós, a gente tira aquela lista de critério e começa a fazer um raio-x dessa pessoa. E Jesus está dizendo, a mesmo critério que você utilizar para fazer a avaliação das pessoas, elas também vão usar critérios semelhantes. Não julgueis. Cuidado com os critérios. E o terceiro grupo de palavras está aí no versículo 2. Medida, medido e medirão. E essa palavra grega é metron. E aqui a gente lembra de metro. E você utiliza metro para fazer comparações. Quem já foi em alguns parques por aí afora, já viram que tem alguns brinquedos que tem uma régua lá e uma altura. E fala, se o teu filho, a tua criança estiver acima disso, pode entrar nesse brinquedo. O metron é isso. Jesus está dizendo de um dispositivo de medir, de uma régua de medidor.
Interessante também que lá em Minas Gerais, eu me recordo que quando você ia comprar e você pedia, me dá 2 litros de arroz, me dá 2 litros de feijão, 2 litros de açúcar, naquela época antiga, esse litro significava um medidor. Então ele está dizendo, muito cuidado, o texto bíblico nos ensina que esses critérios que vocês usarem para julgar, vocês também serão julgados. Medida, critério e julgar. Qual é a régua que você utiliza para fazer as suas avaliações e questionar as pessoas? E Jesus entra aqui de forma muito contundente. Não julgueis para que não sejais julgados. O verbo está aqui. Em que modo? Imperativo. Imperativo não é uma sugestão de Jesus, ele no Sermão da Montanha, muito bonzinho, queridos irmãos. Eu queria dizer para vocês, tomem cuidado como vocês falam com as pessoas. Ele foi diretivo, não julgueis para que vocês não sejam julgados. É um imperativo, é uma ordem. Os olhos da graça precisam se conter quanto aos julgamentos. E você quer ver um ambiente terrível para isso? É um ambiente eclesiástico, é um ambiente cristão. Porque no mundo as pessoas não têm esses critérios, porque Jesus sofreu no seu ministério com quem? No ambiente cristão, no ambiente religioso. Jesus sofreu com os escribas, com os fariseus, com os religiosos da época, com os saduceus, com os sacerdotes, com os levitas. Porque eles eram letrados na palavra, eles tinham essa visão vertical acerca de Deus e do seu amor, da sua graça, mas eles esqueceram de horizontalizar a fé. E Jesus então diz que esses homens deviam ficar mais atentos. Jesus combate de forma ácida todo o comportamento hipócrita e religioso que não põe os olhos da graça para enxergar e para ver as pessoas. Então como que ele contém? Quando você tem o hábito de julgar e de formar juízo com relação às pessoas, especialmente os seus irmãos, você também se expõe a ser objeto de julgamento. E os critérios e as medidas que você utilizar serão aplicados a você. Na verdade, Jesus não está proibindo pura e simplesmente todos os tipos de julgamento. Mesmo porque Paulo depois na sua carta à igreja de Corinto, a igreja tinha um problema lá interno. Tinha um homem dentro da igreja que estava fazendo um pecado, cometendo um pecado muito grave, e a igreja estava passiva e não tomando atitude. E Paulo então disse, será que não existe ninguém dentro dessa comunidade capaz de julgar essa situação? O que está sendo combatido aqui é você julgar, você ter medida, você ter critério com relação às pessoas, mas você estar em falta. Nós temos muito medo dessa postura de confronto. Paulo também escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim, eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, meus irmãos, a vosso respeito, de que vocês estão possuídos de bondade e também cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Deus nos deu, a igreja, a capacidade de confrontar, de admoestar, de corrigir as pessoas. O detalhe é quando você vai fazer isso e você está em falta. Então ele diz, primeiro, tira a trave do seu olho para você ajudar o seu irmão que tem um cisco no olho dele. A igreja de Jesus precisa estar preparada para lidar com isso. Eu ouvi uma vez um pastor, Jacó, lá em Maracaju, em anos de 87, 88, eu fiz uma pergunta para ele, pastor, por que o senhor não está numa igreja local? Ele é um pastor que vive itinerantemente, ele é um pastor missionário, vamos dizer assim, então ele vai de lugar em lugar falando de Jesus para as pessoas. E eu perguntei, por que o senhor não está numa igreja local? Ele falou para mim assim, a Jerusalém mata os profetas, eu gosto é da Galileia. E aquilo me serviu porque há um risco, que esses dias atrás, no dia a dia da igreja, a gente se sente muito em Jerusalém, que é o berço político, Jerusalém é o berço religioso, e a gente se desconecta do mundo. E num desses dias um irmão chamou, pastor, vamos lá numa casa de recuperação, e eu me senti na Galileia. Eu falei, que pecador que sou eu, que às vezes a gente está confinado e de uma forma
hermética, vinculado só a Jerusalém. E esta é a ideia que a gente tem. E quando eu fui nesse lugar, fui numa casa de recuperação, homens com os maiores tipos de histórias, os maiores problemas, e lá me senti na graça e no amor de Deus. Então é importante que você desperte em você esses olhos da graça para enxergar as pessoas e não ter tanto critérios e ficar olhando as pessoas sem olhar os seus próprios erros e defeitos. Então os olhos da graça no jeito de lidar com o irmão é pauta do ensino de Jesus. Segundo lugar, ele também contém o seu julgamento, mas em terceiro, ele mantém o foco em si mesmo e não no outro. Jesus diz: por que você vê, por que você repara isso na vida das pessoas? E ele no versículo 5, tira a trave do teu olho e então você vai ver claramente. Ver, reparar, muito cuidado com o olhar. Ele usa esses verbos oftalmo. Ver aqui tem a ver com a visão, oftalmologista, porque ele cuida da visão. Reparas, percebe, nota, observe. Olhe para que você não fique reparando o outro. Esse é o ensino de Jesus. Pela manhã, após o culto, o irmão chegou: pastor, eu me senti vergonha de mim ouvindo essas palavras de manhã. Porque quando você olha para o profeta de Jeremias em Lamentações, ele diz assim: por que se queixa um homem mortal? Porque você às vezes fica reparando as pessoas, porque às vezes você fica olhando o problema do outro, você fica levantando critérios e ticando a vida do outro, o pecado do outro, listando tudo isso. E Lamentações diz: por que se queixa um homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, lamente a sua própria vida. A oração de Davi no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, faz uma varredura dentro de mim, olha para o meu coração e vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o que dá para se concluir é que o seu pecado, a sua situação, o seu estado, o meu estado é pior do que do outro. E Jesus então pergunta: por que você vê o argueiro do teu olho ou do olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio? O argueiro é um cisco, é uma palha que saiu no ar. É tão ruim e inconveniente você ter um cisco no seu olho, é ou não é? Quem já teve isso? Pois bem, agora a trave é algo maior. Vamos pensar aqui que Jesus está combatendo aquelas pessoas dizendo: olha, vocês ficam reparando o cisco no olho do outro, mas você tem uma baita viga no teu olho. Você tem algo que te impede de ver. Então ele diz: você primeiro precisa tratar esse teu problema ocular, para depois você lidar com as pessoas que estão ao seu lado. Então como você dirá ao seu irmão: deixa eu tirar o argueiro do teu olho, quando você tem a trave no teu? Então ele diz: tira primeiro do seu, trata você, e depois você vai ajudar as pessoas. Então a coisa importante é que você tem que conduzir o seu olhar não para os outros, não para perceber os erros dos outros, não para levantar situações, mas para você analisar a si mesmo. E Jesus usa essa expressão hipócrita. Quantos já viajaram de avião e sabem daquele momento em que eles vão dar a instrução para decolar, falar assim: olha, se tiver algum problema no avião, vai cair uma máscara. E o que você tem que fazer primeiro com a máscara? Coloque você primeiro e depois você coloca na criança. É o que Jesus está falando aqui. Eles tiraram isso nos aeroportos de Jesus. Tira primeiro, você cuida primeiro do seu, salva a sua respiração para depois você colocar no seu filho, porque você não vai conseguir nem colocar no seu filho se você não colocar no seu. Então ele diz assim: tira essa trave do seu olho e depois vai ajudar o seu irmão. É isso que Jesus está dizendo. E você vai ver claramente. Gosto muito daquela ilustração da senhora que ficava da sua janela reparando a roupa no varal da vizinha, os lençóis que ela colocava no varal. Ela olhava e falava: nossa, mas essa mulher é relaxada demais, está muito encardida esses lençóis brancos que ela tem. E o marido escutou essa mulher falando isso algumas vezes, até que um dia ele tomou uma medida e deu certo. Ele foi lá, limpou o vidro da janela que a sua esposa olhava, e ela começou a ver que o problema não era no lençol da vizinha, mas na sua janela. Parece que esta ilustração reflete muito o que de nós carregamos. Ao invés da gente ficar se queixando dos nossos próprios pecados, lamentamos as nossas próprias mazelas, ficamos olhando o outro. E por fim, os olhos da graça é um antídoto contra a hipocrisia. Os olhos da graça no jeito de lidar com a pessoa, com as pessoas, é um antídoto
com os irmãos é um antídoto contra a hipocrisia. E Jesus combateu demais a hipocrisia. No versículo 27 de Mateus 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de todo tipo de imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. E no ditado popular, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isto. Então Jesus, ele está preocupado com a religiosidade muito mascarada, essa religiosidade hipócrita, que tem uma certa aparência, faz uma certa coreografia. E é por isso, vocês, meus amigos que estão aqui na igreja, que às vezes algumas pessoas de fora da igreja, que adianta? O cara vai lá na igreja, finge que é crente, levanta a mão, canta hino, está na frente, está no altar, mas a vida dele não tem nada a ver com aquilo que ele manifesta no dia a dia, com aquele momento que ele está na igreja. Isto é escândalo. E Jesus diz que é melhor você pegar uma pedra, amarrar no seu pescoço, lançar no mar, do que você escandalizar as pessoas. Então Jesus está dizendo: não sejam hipócritas, não sejam fingidos, que vocês possam viver uma vida tão transparente, tão clara, que aquilo que as pessoas veem lá na sua vida, em casa, no trabalho, na vizinhança, no seu condomínio, seja a mesma vida que ele vê no quarto, na igreja ou em qualquer outro lugar. Exteriormente vocês parecem justos, mas por dentro cheios de hipocrisia e de iniquidade. Sabe qual é o antônimo de hipocrisia? É humildade e sinceridade. Uma pessoa sincera é aquela que age de acordo com seus verdadeiros valores, sentimentos, pensamentos, sem fingimento ou sem falsidade. Enquanto o hipócrita faz uma coisa e faz outra, ou finge ter certas qualidades ou crenças que na verdade não possui, a pessoa sincera é honesta e transparente em suas ações. O Paul, ele ouviu a mensagem de manhã e falou: pastor, acrescenta isso. Eu sabia dessa informação, mas ele falou: acho que vai ficar legal. A palavra sincera, ela é uma palavra antiga para falar sem cera, porque um artista fazia uma escultura, uma obra, e se ela tinha alguns defeitos, era preenchido com cera, para fingir que estava tudo bonitinho, mas por trás havia uma maquiagem. Então, sincera, sem cera. A vida cristã tem que ser sincera, tem que ser autêntica, tem que ser o que é de fato. O que tem os olhos da graça é humilde, ele não se sente maior do que os outros. O que tem os olhos da graça, ele olha para as pessoas diferentemente dos escribas e fariseus que querem julgar e fazer a inquisição das pessoas. O chamado de Deus para essa noite é que você coloque os olhos da graça no jeito de você lidar com seu irmão. Que você possa entender que esse assunto tem que ser tratado na igreja de Jesus Cristo. É pauta da mensagem cristã. Nós não podemos ser soberbos, orgulhosos e ostentar qualquer coisa. A gente tem que aprender a ser humilde. Jesus conta uma história de que 2 homens subiram para um templo para orar. Um era fariseu, e ele chegou no templo, no meio de todo mundo, levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, muito obrigado, porque eu sou crente já há muito tempo. Eu sou dizimista, sou ofertante, participo da cota, tempo de climatizar da IP de Dourados. Eu vou aos cultos, eu sou líder de célula. E começou a contar tudo o que ele fazia. Eu não sou que nem os demais publicanos, pecadores. E Jesus disse que tinha um publicano que era um cobrador de impostos, muito discriminado naquela época. E ele diz que esse homem não ousava olhar para cima, batia a mão no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. E Jesus faz uma pergunta: quem desceu do templo justificado? O fariseu ou o publicano? Você, com os olhos da graça, vai entender melhor que o publicano, ele se apresentou de forma humilde diante do Senhor.
já o fariseu ostentava. Quero convidar você a se colocar em pé. Os olhos da graça, no jeito de você lidar com o irmão, é medida de prevenção contra o tipo de julgamento, é manter o foco em si mesmo e não no outro. É o antídoto contra a hipocrisia. Por que você fica reparando o cisco no olho do seu irmão, sendo que tem uma baita trave que você precisa tirar? Tira primeiro do céu. Meu irmão, eu queria te ajudar, aí você vai ser gracioso. Pai, que a nossa fé não seja uma fé fingida, mas seja autêntica. Que o Senhor nos ajude a olhar para as pessoas, olhar para os nossos irmãos com os olhos da graça. Nos perdoe quando muitas vezes tentamos pegar uma lupa e olhar para as pessoas e ver os problemas delas, mas a gente tem que olhar mais para dentro de nós. Peço que o Senhor nos faça assim, em nome de Jesus. Amém.